pessoal, todos conseguem me escutar? Sim. Sim? Ok. Boa noite, hein? Tudo bem com vocês? Tem mais gente, pelo jeito, no curso, tá? Pelo que eu estou consultando aqui, ó. Esse é o nosso módulo, né? De algoritmos especial 2 aí, algoritmo especial, né? E aqui eu tenho como saber quais são as pessoas que estão matriculadas. São uma quantidade razoável, são 12 pessoas, né? Fora o coordenador aqui. Mas, enfim, vamos começar, que senão a gente também começa a se enrolar um pouquinho, tá? A aula de vocês começou semana passada, na verdade, né? Mas, como foi avisado aí um tempo um pouco curto, então, na verdade, não teve nada, vamos dizer assim, de aula mesmo na semana passada, mas algumas coisas eu vou precisar repassar para vocês, ok? Não sei se todos conhecem, né, a plataforma Canvas. Ela, na verdade, é essa plataforma aqui que vocês têm acesso para justamente estarem fazendo toda essa parte de verificação das matérias, né, dos arquivos que a gente deixa, do link que a gente deixa para vocês estarem estudando, tal, tá? E, logicamente, toda a parte das provas, trabalhos, na verdade, as provas ainda não foram definidas pela faculdade, mas eu acredito que vai ser pelo Canvas também, igual ao semestre passado, né? Então, tudo geralmente é centralizado. Então, tudo que eu tiver que colocar, ou eu vou distribuir pelo Canvas, ou eu vou colocar aqui, tá? Raramente a gente já está utilizando até o e-mail em si. Por quê? Porque a plataforma mesmo, ela já tem um meio de comunicação, tá? Que fica registrado, tudo certinho. É melhor até que o e-mail, tá? Então, vindo aqui, ó, na parte de algoritmos, né, e página inicial, vai existir, nessa parte aqui, ó, módulos, correto? Dentro desse módulo é, na verdade, onde a gente começa a gravar as nossas aulas, postar semanalmente o conteúdo para vocês, tá? Então, sempre ele vai ter mais ou menos esse estilo aqui, correto? De conteúdo programático, link da aula é para vocês acessarem esse link que vocês estão vendo agora, né, através do Google Meet. A gravação de aula disponível todas as aulas que a gente tiver, né, vão estar sendo gravadas. Então, se não tiver nenhum problema na gravação, a gente consegue disponibilizar e vai estar gravada através desse link aqui, tá? E na semana passada só foi essa parte aqui do plano de ensino, que eu vou passar rapidamente para vocês, tá? Bom, e aí depois a gente vem realmente aqui para as nossas aulas. Essa aula em si, a gente não vai conseguir, eu acredito eu, que colocar toda essa parte aqui, ó, que está programado, mas vou conversar com vocês sobre uma estratégia que a gente vai ter que tomar. O porquê? A gente não tem tempo suficiente, né, nas aulas de DP, como são só pré-aula, de abranger o conteúdo de abranger o conteúdo em um semestre que a gente deveria ter, tá? Então não tem como, é impossível. E como a gente tem que ver todo o conteúdo de algoritmos, a gente vai precisar tomar algumas estratégias aí, tá ok? Bom, vou retornar então um pouquinho na aula passada, tá? Para a gente poder estar revendo aqui. E existe aqui uma gravação disponível que eu deixei, na verdade, para apresentação dessa primeira aula aqui, que seria o plano de ensino, tá? Bom, todo plano de ensino, né, ela é composta por algumas partes: o conteúdo geral da disciplina, referências bibliográficas, os calendários de prova, né, previsto, composição de média e avisos gerais, tá? O curso de vocês é sempre das 18 às 19, tá? Vocês estão matriculados agora no segundo semestre, né? E é uma carga horária que deveria ser da disciplina de 60 horas, tá? Coisa que em DP especial não tem esse conteúdo, mas o conteúdo em si é da disciplina normal, correto? É um conteúdo teórico, a disciplina de algoritmos, mas ela tem também a parte de desenvolvimento, tá? Geralmente é dado em linguagem C, geralmente. Mas eu estou colocando algumas coisas em Python. Por quê? Porque eu, pelo menos, estou considerando que o Python é uma linguagem um pouco mais fácil de estar aprendendo.
E como vocês estão fazendo, na verdade, uma disciplina que é necessário você desenvolver a lógica e para depois aplicar, acredito que o Python ele consiga melhorar um pouco. Então, a gente vai mesclar um pouco entre essas duas linguagens, tá? As aulas, elas são online mesmo, tá? Dessa parte aqui, com conteúdo gravado e liberado após aula, tá? Que fica naquele link que eu comentei com vocês lá do Canvas. Bom, a disciplina em si, ela tem um conteúdo abrangente, ela não é tão pequena assim, tá? A disciplina de algoritmos, ela não é fácil, né? Então, a gente já tem que deixar alguns pontos, né, que realmente é necessário, tá? Para que vocês consigam aí obter nota suficiente para estar passando na disciplina. Bom, qual que seria o conteúdo geral, né? Resolução de problemas com computadores. A parte de algoritmo é justamente fazer com que seja feito o pensamento em resolução de problemas de como um computador deve atuar, né? Então, nós fazemos essa parte de dar comandos ao computador e o computador ele tem que entender esse comando, tá? Então, o algoritmo basicamente é dessa forma, né? O computador em si, ela é uma ferramenta hoje extremamente importante, tá? Mas ao mesmo tempo ele é bem, vamos dizer assim, burro, se a gente for falar em outras palavras. Se você não der um comando certo, ele não vai entender o que você está falando, tá? O computador, ele só entende o quê? Binário. Por tudo que a gente vê, certo? Vídeo, internet, dados, conteúdo, multimídia, tudo no final é 0, 1, tá? Não passa disso. É binário que o computador entende. Então a gente tem que ser muito o quê? Preciso naquilo que a gente vai falar para ele. A linguagem de programação nada mais e nada menos que é isso, né? Algoritmos e lógica de programação, então essa parte é a parte, na verdade, introdutória, né? Linguagem de programação, alto nível e baixo nível, tradutores, compiladores e interpretadores, a gente vê aqui quais são as diferenças deles. A linguagem C, ela é compilada, e a outra, a linguagem Python, ela é interpretada. Para a gente em si, não tem tanto problema nessa parte, por quê? Porque a gente está vendo uma parte muito básica ainda, tá? Mas quando a gente desenvolve sistemas mais robustos, aí realmente a gente às vezes precisa pensar em qual tipo de linguagem utilizar, tá? Etapas no processo de elaboração e execução de programas, forma de representação de algoritmos. Bom, basicamente, a parte teórica, né, tá aqui, a gente vai ter que ver ela até o final do curso mesmo, tá? Desenvolvimento de algoritmos, aí a gente vai ter outros conteúdos, né, como memória e conceito de variáveis, tipos primitivos de dados, operadores, atribuição e escopo de variáveis, entrada e saída de dados, estrutura e sequência, estrutura de decisão, repetição, técnicas de validação e teste de algoritmos, tá? Então, tudo isso daqui, ó, vai fazer parte para quê? Para que você dê comandos corretamente para um computador, tá? Quando você tem que fazer a leitura de um dado, esse dado ele tem que estar em memória, então é o conceito de variável. Só que qual é a classificação de um dado, né? O dado ele pode ser o de um tipo numérico. Então, se é um tipo numérico, é um tipo de dado que a gente vai colocar. Se é um tipo caractere, é outro tipo que a gente vai ter que declarar, né? Para quê? Porque o computador ele é muito bem estruturado, né? Ele não entende na maioria das vezes, o que a gente dá de comando. Então, a gente tem que especificar muito bem para ele, tá? E aí, a gente tem estrutura de dados, tipo de estrutura de dados homogêneos e heterogêneos. As homogêneas unidimensionais são os arranjos ou arrays, e homogêneos multidimensionais são as matrizes, né? E, por final do semestre, aí, a gente vai ver a parte de cadeias de caracteres string, que é a parte de manipulação de strings, né? E registros. Se a gente conseguir chegar até registros, seria uma ótima, tá? Mas, pela quantidade de coisas que a gente vai ver, eu acredito que a gente chegue até essa parte aqui, ó, em matrizes. Tá? Então, vai faltar um pouquinho. Eu acho, pelo cronograma que eu fiz, ainda estaria apertado. Se tudo der bem, se tudo correr bem, a gente consegue chegar nessa parte aqui, tá? Bom,
E aí tem a parte de procedimento, função, modularização, escopo de variáveis e passagem de parâmetros. Essa parte é muito importante também, mas eu não sei se vai dar tempo, justamente por ela estar depois de registros ali, ó, que é aquela parte anterior que eu comentei com vocês, tá? Então, o objetivo é até chegar lá, na parte de, pelo menos, os vetores e matrizes. Bom, esses livros, pessoal, são os livros aí que a gente tem em algoritmos, que são o quê? São os livros padrões da disciplina, tá? Então, tem na biblioteca, é possível estar consultando. Na biblioteca digital, vocês conseguem acessar alguns deles, tá? Mas não todos, porque esses livros, eles já são um pouquinho mais antigos, correto? Mas são boas bibliografias para vocês conseguirem também estar tendo como material de apoio, tá? As nossas provas, para o calendário de vocês que estão fazendo DP especial, vocês só têm uma única prova, tá? Então, a prova oficial de vocês é do dia 4/12, que cai numa sexta-feira justamente. E é nesse horário que vocês vão fazer e vai ser liberado provavelmente a prova, tá? Não conseguindo, é legal vocês já conversarem com o coordenador do curso para ver se tem alguma outra possibilidade. Eu, por enquanto, não tenho nenhum, vamos dizer assim, poder de eu estar alterando isso, tá? Então, para a gente, qual foi a ordem, até para os cursos regulares? A prova é na data da própria aula da disciplina e no próprio horário, tá? Bom, se vocês perderam a prova oficial, tem a prova sub, ou ela vai cair numa segunda ou numa terça. É dia 7 e dia 8 pelo calendário oficial também, tá? Não conseguindo nota, existe a prova de recuperação, vai estar no dia 18/12, é uma sexta-feira, e no dia 21/12, que cai numa segunda, é a entrega de resultados finais, tá? Logicamente, a gente não vai fazer uma única prova para o semestre inteiro, a gente vai ter aí alguns mini trabalhos e questionários, tá? Senão, fica um pouco também difícil de vocês tirarem nota numa única prova, né? Nós temos todas as agendas, né, de pré-aula desde as 18 horas às 19, correto? Das sextas-feiras. Só que às vezes isso não vai ser o suficiente, tá? Para tirar, às vezes, alguma dúvida que vocês tenham. Então, se vocês já têm alguma dúvida ou uma quantidade de dúvidas que a gente consiga estar tirando em grupo, é melhor a gente marcar um encontro fora desse horário, certo? Por exemplo, no sábado, aí eu tenho que ver o horário certinho para bater, né, entre eu e vocês. Lógico, não vai atender todo mundo também, mas pelo menos o que atenda aí o pessoal que está interessado, né? De um encontro online, igual a gente está fazendo aqui, né? Para realmente tirar as dúvidas pontuais aí, tá? Na composição de média de vocês, tá? A gente tem o quê? As atividades online, que vai ser diversas aí, vão ser N questionários ou N trabalhos. O conjunto desse N questionários ou trabalhos vai dar o valor de 40% da nota, tá? E a prova oficial, ela tem que valer mais, geralmente, então eu coloquei 60% aqui, tá? Fazendo essa conta, né, a média final das atividades online vezes 0,40 mais a prova oficial vezes 0,60, vai te dar o total da nota que você tem no semestre, correto? Nova de aprovação maior ou igual a 5. Para se fazer o exame, o aluno tem que ter média inferior a 5, né? As provas e exercícios geralmente são individuais. Provas são individuais, tá? Exercícios, dependendo da complexidade, pode ser ou não, tá? Trabalhos e atividades deverão ser entregues somente pela plataforma Canvas, que é o que vocês já viram lá. Nesse caso, a faculdade, né, ainda não está exigindo nenhuma parte, vamos dizer assim, de frequência, tá? Eles não estão cobrando isso, a não ser, obviamente, pelas atividades, mas eles têm como monitorar. Então, se vocês não entram no Canvas, se vocês não, pelo menos, veem semanalmente lá o que tem que fazer, a plataforma, ela controla o horário também, do quanto tempo vocês estão ficando na plataforma. Eles têm condição, na verdade, de estarem avaliando online essa parte presencial de vocês. Ainda não se passou nada, mas seria bom sempre vocês estarem ali presentes na plataforma, tá? Durante o semestre também não poderá
poderá haver, né, atividades não pontuadas, correto? Então, nem tudo que vocês fizerem vai ter pontuação, mas vai estar bem explicado, pelo menos, o que se tem, né? O que é ou não pontuado lá para vocês, correto? Então, lá na plataforma eu vou colocar vale nota, não vale nota, tá? Mas sempre é bom, óbvio, para vocês estarem treinando aí e fazendo os exercícios, tá? Beleza. Bom, pessoal, estudar online, tá? Não significa simplesmente fazer o quê? Ver a videoaula e não praticar, tá? Isso daí eu sou prova viva disso, tá? Não funciona, não funciona. Eu tô fazendo uma outra graduação online também, que se eu for fazer só isso daí, meu, jamais eu vou passar nas disciplinas, tá? Então, estudar online é pegar o cadernão mesmo e, meu, fazer. Não tem jeito. É errar, fazer os exercícios, comparar com o que você tem já de corrigido, certo? E não tem o que fazer, pessoal. Estudar online é um jeito, pelo menos, que eu vejo de facilitar essa parte de transporte que a gente tem, mas fora isso, não é uma coisa fácil, não, tá? Eu, pelo menos, julgo. A disciplina de algoritmos, ela não é fácil, tá? Hoje, para mim, ela é fácil, por quê? Porque eu trabalho com isso todos os dias, tá? Mas, para quem está começando, eu lembro muito bem disso, né, na faculdade. Ela não é uma disciplina fácil. Então, quem já não gosta, já vai ter um pouco de aversão. Quem gosta, óbvio, né, já tem um pouco mais de facilidade, tudo tal, mas é necessário estudar. É como se fosse o quê? Uma matemática, um cálculo lá, que vocês já passaram aí em alguns dos cursos, tá? O curso de vocês dessa disciplina aqui tem bastante gente, tá? Geralmente pelo menos o que eu vi, é o pessoal de engenharias, né, que estão fazendo essa disciplina aqui, e o pessoal de computação. Para o pessoal de computação, eu já dei essa disciplina N vezes. Ela é bem mais pesada do que engenharia, tá? A parte de computação, ela é totalmente dependente de algoritmos. A gente não tem nem o que falar. Se o cara não souber algoritmo, ele não vai saber nem programar. Enfim, é necessário estudar. A parte de engenharia é um pouco mais light. Essa grade, vamos dizer assim, que a gente pegou, ela não está na grade pesada, tá? Igual de computação, que geralmente a gente cobra. Mas mesmo assim, é necessário estudar, tá? Não tem jeito. Se vocês não estudarem, vocês não vão aprender, tá? Então, isso é um fator que, assim, apesar de ser online, apesar de a gente ter aula síncrona, né, que a gente fala, não deixem de estudar, tá? A gente sabe aí que o tempo é curto, mas mesmo assim, se vocês se disponibilizaram tempo para poder estar fazendo a disciplina, algum tempo de dedicação tem que ter, ok? Bom, se vocês tiverem problemas com o Canvas em si, né, entrem em contato com a equipe do Canvas lá no site do Anchieta, vai ter certinho, né, se não me engano é equipe.ead, que a gente tem de contato lá do e-mail, para vocês estarem falando, registrando certinho lá qual é o problema que vocês têm, ou no caso também, vocês podem telefonar, eles conseguem resolver isso para vocês, tá? A gente em si não temos o controle ou administração do Canvas, então, se der algum problema na plataforma em um determinado aluno, seria melhor já que vocês vissem diretamente com eles, o pessoal de TI do Anchieta mesmo, que cuida dessa plataforma, tá? Quando vocês tiverem dúvida, bom, o melhor dos casos é fazerem o quê? A postagem no fórum semanal da disciplina. Então, lá dentro do meu Canvas, estão vindo aqui, né? Ó, vai ter aqui, ó, fóruns e enquetes da aula 4 do 9. Ó, dessa semana aqui, ó, fóruns e enquetes da aula 11 do 9. Por quê? Esse fóruns e enquetes aqui acaba englobando todo mundo que está dentro do curso. Então, se eu não responder rápido e algum aluno souber da resposta, ele pode pegar e interagir aqui com vocês também, tá? Então, é registrado dentro aqui da plataforma e como vocês vão receber por e-mail as notificações, vocês podem dar um reply, né, um responder através do e-mail, ele vai vir para cá novamente. Então, é a parte mais prática. Ah,
eu quero saber de uma dúvida muito pontual, professor. Então, vocês têm essa parte aqui, ó, caixa de entrada na plataforma, tal, e vocês vêm nesse lapisinho aqui, ó, escrever uma nova mensagem. E aí vocês vão escolher, né, qual é o curso de vocês, algoritmo especial, para quem? No meu caso, Rodrigo K. Rodrigo Saito, né, que eles me colocaram aqui. Rodrigo Saito. E aí coloquem um assunto, e aí coloquem aqui o que vocês querem. Dá para anexar também, ó, arquivos, ou dá para colocar também um arquivo de áudio, se for o caso. E aí vem na plataforma para eu estar respondendo para vocês. Tá? Então, essas seriam as duas formas aí mais... os melhores jeitos, na verdade, de a gente ter comunicação, ou através do fórum, ou através daqui da plataforma. Tá? Bom, meu nome é Rodrigo Saito, tá? Eu sou bem conhecido como Saito, eu já estou no Anchieta, né? Pelo menos nas faculdades até desde 2008, tá? Eu leciono para disciplinas aí de ADS, né? A SI, CCO, que seria Ciência da Computação, engenharias também, e administração. Pelo menos são esses cursos aí que eu passei até o momento, tá? A minha formação é em computação também, né? Pelo Anchieta, pós-graduação em administração, eu fiz, e curso de especialização na Unicamp, tá? Eu fiz o curso de mineração de dados complexos há pouco tempo. A minha especialidade é banco de dados e RPs atualmente, correto? Então, eu trabalho mais com essa área, tá? Beleza, pessoal? Então, isso daqui é o que eu já tinha falado para vocês. Não se dediquem somente para a minha disciplina, né, mas para todas que vocês estiverem cursando aí. A disciplina de algoritmo, mais uma vez, ela não é fácil, é necessário estar estudando, tá? E para quem está entrando ou está retornando, né, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Uni Anchieta, ok? Então, com essa parte aqui, a gente finaliza, né, a parte de apresentação do plano de ensino, tá? Que seria aí a parte da aula passada que a gente estava vendo aí, tá ok? E aí a gente já entraria na aula 2. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá? Me falem, por favor, abram o áudio, pode estar conversando comigo, vocês são em poucos alunos aqui na plataforma, então eu acredito que não vai dar problema de um querer falar junto com o outro, correto? Então, é importante aí vocês me falarem, tá? Ou escrevam no chat também, ó. Tá, tem alguns alunos que colocam aqui, mas é melhor, às vezes, me falarem por quê? Porque eu vou estar apresentando a disciplina e, às vezes, eu não vou ver o chat. Por mais que ele dê um barulhinho aqui, né? Ouvindo vocês, para mim, às vezes, é melhor, porque eu já consigo tirar a dúvida na hora, Ô, tá? professor, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem, cara? Só para avisar, é que de sexta-feira, às vezes eu tenho algumas atividades a mais no trabalho, e às vezes pode ser que eu chegue uns 20, 15 minutos um pouco atrasado, não vou conseguir ser pontual. Mas mesmo assim, você vai estar com as aulas gravadas, né? Vou procurar Sim, participar sim, mas você está nas aulas gravadas para recorrer depois, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, no mesmo esquema de aula normal, né? sim, correto, cara. A gente está fazendo tudo aula síncrona, então a gente está deixando gravado e vai estar sempre lá no link lá do Canvas para vocês acessarem, tá? Beleza, valeu. Fechou. Outra coisa, pessoal, vamos lá, ó. Baseado naquele calendário que a gente tem aqui, ó, esse é um calendário, na verdade, o oficial que a escola dá, tá? Então, teoricamente, as nossas aulas começaram aqui, ó. A gente está em setembro, né? Aqui, ó, dia 4, certo? Então, a gente está nessa semana aqui, ó, do dia 11. A gente tem todas as aulas às sextas-feiras, né, ó? Então, sexta. E aqui, ó, é a prova, correto? Ó, nessa semana aqui. Então, a nossa vai cair no dia 4, que é o dia da semana oficial de prova sub, e depois a entrega já de notas para a secretaria. Caso não consiga 5, aqui já é recuperação, correto? Baseado nesse calendário aqui, ó, a gente tem esse conteúdo programático, tá? Que é aquilo que eu coloquei para vocês no plano de ensino lá, e a gente tem que criar um cronograma,
Esse cronograma, pessoal, ele tá apertado, tá? Ele não tem espaço para muita coisa, não, ó. Então, a primeira aula, que foi a da semana passada, basicamente a gente não teve nada. Mas dessa semana, ó, eu já tenho etapas da solução de problemas, algoritmos e lógica de programação e linguagem de programação para passar para vocês. São 3 tópicos. Não vai dar tempo, óbvio, em 30 minutos eu passar tudo isso, nem que eu quisesse correr muito, tá? Eu não tenho nem capacidade de dar tudo isso para vocês em 30 minutos. E assim vai acontecer com os outros dias também, ó, tá? Então, é apertado. O que eu vou fazer, na verdade, é tentar fazer com que seja colocada a disciplina para vocês logo no início da semana, na sexta-feira, certo? Ou até no sábado, enfim, que seja aí com uma quantidade de antecedência razoável para vocês terem condição de pelo menos estar dando uma olhada na matéria. Qual seria a situação ideal? É que nesses encontros de aulas da gente, a gente tirasse dúvida de vocês, tá? Isso seria o ideal. Então, professor, eu li a parte lá de etapas de resolução do problema, eu estou com dúvida nessa parte. Só que para isso funcionar, todos precisam estar no mesmo esquema. Supondo que um único cara faça isso só e o resto não faça, o resto vai ficar boiando. Vocês não concordam? Sim, é difícil, não é um negócio fácil, mas o único jeito de a gente conseguir atingir toda a parte de conteúdo programático é dessa forma, tá? Qual é um outro jeito? Aliás, um único não, né? O melhor jeito. Qual é a outra opção, né? Eu vou dar a aula, vamos supor que a gente esteja no jeito tradicional. Vocês vêm aqui, somente na hora de a gente realmente ter aula, vocês veem quais são a parte aí que a gente vai falar sobre a disciplina. Beleza, eu vou conseguir pegar e vou falar sobre um item aqui, ó, 2 itens aqui, tá? No máximo vai ficar faltando um. Esse um, lógico, eu já tenho o material dele. Eu deixaria, correto? E vocês teriam que fazer o quê? Na semana, ler sobre esse item aqui que faltou, por exemplo. Tá? Então, é um dos jeitos também. Menos proveitoso, lógico. Mas é o mais tradicional que a gente tem. Tá? Passar tudo isso daqui de conteúdo, ó, em cada uma das aulas em 1 hora, eu já posso adiantar para vocês. Não dá tempo. Tá? Por mais que eu já tenha experiência na disciplina, eu já dei essa disciplina, eu acho que umas 8 vezes. Cara, não dá tempo. É muita coisa. Tá? E aí eu precisaria até do quê? De um voto de vocês, né? Se a gente parte para a opção 1 ou para a opção 2. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, no chat, eu faço a sumarização para vocês, porque, sim, para a opção 1 é o melhor caso, só que é o mais difícil, vocês concordam? Todo mundo conseguir estudar antes? Beleza. Seria, para mim, eu consigo fazer esse tipo de aula. Por quê? Porque eu já tenho, não é a primeira vez a disciplina de algoritmos, eu já tenho muita coisa na minha cabeça do material mesmo que eu passo, né? Só que para vocês, é um comprometimento de vocês estarem fazendo isso. Estudar antecipado para a gente tirar a dúvida aqui. Na opção 2, é a mais tradicional, certo? A gente vê realmente, vocês veem a matéria no encontro que a gente faz, o problema. A gente não consegue tudo. Aí vocês precisam estudar por conta o que, na verdade, faltou do dia aí, até a outra semana. Tá, me dá uma ideia de como mesclar isso, Henrique. Se você tiver, eu aceito sugestão. Professor, eu acredito que nessa matéria tem alguns pontos que sejam mais extensos e complexos e outros que sejam mais rápidos e mais tranquilos de passar. Aqueles que é extenso e complexo, você passa da maneira, da primeira forma, ou no caso da segunda forma, e aquilo que for mais rápido, mais simples de pegar, você passa de outra forma, entendeu? A gente estuda por conta, não sei, é uma opinião minha. Então, porque aí é que tá, cara.
A disciplina, para mim, tá? Ela é difícil, de qualquer forma. Ó, o que é mais fácil aqui? São essas três primeiras aqui, ó, cara. A partir daqui que a gente já começa a ver, que a gente já pode começar a ver a parte prática, cara, ela é chata. Tem parte mais chata ainda, que é isso daqui, ó. Estrutura de decisão são os IFs, ou Cs, né, se vocês lembram aí da disciplina. Eu tenho 4 tipos de Cs para passar para vocês, certo? Então, isso daqui me consome uma aula inteira. Estrutura de repetição, aqui a turma se perde bastante, tá? São 3 tipos diferentes de estrutura de repetição para passar para vocês em algoritmos. Esse daqui, se fosse ver bem, eu teria que consumir 2 aulas. Isso para a turma tradicional já é dessa forma, para vocês não iria mudar, tá? Então, estrutura de repetição é chato. Além de estrutura de repetição, a gente tem aqui, ó, técnicas de validação e teste de algoritmo, que seria o teste de mesa. O teste de mesa eu não considero difícil, mas por experiência, os alunos eles erram bastante, tá? Então seria uma aula só para isso. Agora, quando a gente entra em matrizes e vetores, a gente já tem que estar muito bem efetuado toda essa parte aqui, ó. Estrutura de repetição, certo? E estrutura de decisão. Se isso daqui não tiver muito bem conceituado, o aluno ele não consegue trabalhar com matriz vetor. É chato, eu sei que é, porque eu já passei por isso também, pessoal, mas não tem muito jeito. Se eu fosse passar mais rápido, eu teria que passar somente isso daqui para vocês, ó. As 3 aulas de hoje, tá? Deixar vocês, assim, estudarem por conta. Dá para fazer, mas o problema é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E essa daqui, vai, a 6 também. A aula 6, ela não é tão fácil, não. Tá? Que eu já estou meio que chutando que isso daqui a gente não vai conseguir, mas mesmo assim eu coloquei no calendário. Vocês entenderam o problema? É o mínimo que é fácil, vamos dizer assim, na disciplina. O que eu consigo passar para vocês estudarem por conta seriam só essas 3 aulas. Agora, essas daqui, ó, são mais difíceis. Por isso que, se vocês conseguirem estudar um pouco antes já o conteúdo, tá? Vocês, de alguma forma, já viram isso daí, né? Eu não sei o quanto tempo de cada um já viu, ou se lembra alguma coisa, ou se não se lembra nada. Mas alguma coisa em memória ainda vocês têm, correto? E aí é que tá, se vocês conseguissem estudar isso antes, seria o melhor, né? Mas também eu entendo esse outro lado, pessoal. E aí a gente tem que partir de algum modo, vamos dizer assim, para poder estar trabalhando, né, nessa disciplina, ou o jeito 1 ou o jeito 2, pelo que eu enxergo. E aí, pessoal, o que vocês acham melhor? Como a gente tinha dificuldade, tenho 3 horas dia. Não sei se vai ser fácil levar isso em 1 hora. É difícil. Isso daí eu não tenho nem dúvida, viu, Danilo? É uma forma de assim, pessoal. Aqui é mais para eu poder tirar a dúvida de vocês. A DP em si, ela é especial por causa disso, tá? A faculdade, ela já entende o quê? Que vocês já fizeram a disciplina, correto? E vão precisar o quê? Vamos dizer assim, relembrar alguns pontos. Caso não seja isso, a DP especial, ela tem até assim, valores diferentes, tal, né? Não sei o quanto, mas tem lá horário reduzido e valores diferentes. Caso você realmente não se enquadre nisso, a outra solução é, vamos dizer assim, um encaixe de uma disciplina tradicional. O problema é que aí realmente é o curso tradicional, né? São as 3 aulas semana, né? Só que aí é pensando o quê? No pessoal que nunca viu da disciplina em si, né? Tem mais tempo, tem mais exercícios. Se bem que a parte online hoje eu consigo passar N exercícios e gravar a solução para vocês verem também. Quanto a isso daí, a gente não tem muito problema hoje, né? A plataforma, ela facilita bastante. Mas mesmo assim, né? Não é igual a um presencial, isso a gente não pode
falar, não é igual a uma disciplina tradicional, tá? Isso a gente não tem realmente como falar para vocês, porque não é mesmo, tá? E aí, pessoal, vamos para parte qual? Vamos partir para 2 mesmo, pelo que eu estou achando? Alguma coisa vocês absorvem? Henrique vota 1, beleza. Professor, no caso, só para eu entender, assim, eu estou falando do meu lado, né? Não sei, a E, maioria tem 9 pessoas da sala. Eu vejo assim, tem bastante plataforma, tipo, até curso gratuito que a gente acha, que tem, acho que os primeiros tópicos da cara, ó, matéria. Você se falou que é vocês... um pouco mais simples. Dá para matar isso, então, só? Você acha que se a gente conseguir matar esses tópicos sozinho, dá para adiantar alguma coisa? Dá para matar, adiantar não dá o porquê, tá? O período de prova é até dezembro mesmo. Isso daí, na verdade, quem solta a ordem é a direção. Entendi. Então, assim, eu não consigo falar para vocês, olha, daqui a um mês é a prova, matou a disciplina. Isso daí não dá, Uhum. tá? É mais o período do quê? É o período de estudo de vocês, né? Tem muita plataforma que já tem o curso. Cara, tem um cara muito bom. Eu acho que é esse daqui, ó. Curso em vídeo, tá? Guanabara. Guanabara. Esse curso aqui, ó, de algoritmo, ó, introdução a algoritmos, tá? É excelente o curso do cara. É excelente, eu não tenho nem o que falar. É muito bem feito. Deixa eu até colocar aqui, vou pular, ó. Curso em vídeo. Isso daqui, ele tem um site, tá? E ele tem N cursos lá dentro. Um deles é o de algoritmos, cara. Eu E vi de HTML uma vez, é bom pra caramba. é muito bem feito, eu não tenho o que falar. Vocês conseguiriam, logicamente, já ver por aqui, ó. Tá? O curso está pronto, vocês não concordam? O cara, ele está falando sobre tudo. Lógico, tem a parte de exercício, né? Que tem que ser feito, ele coloca no curso dele isso daí. Só que, assim, é tempo de dedicação também, tá? Não achem que é só porque está em vídeo, é sinal que vocês aprendem. Isso daí é meio furado, tá, pessoal? Então, a hora que vocês verem o curso do cara, vocês vão ter que ir lá e tentar fazer o exercício para aprender. Isso daí a gente não consegue fugir muito, correto? Daria. Eu posso até passar os links dele. Aliás, eu posso até passar o curso dele depois para vocês fazerem a inscrição e tentarem já começar, tá? Logicamente, tá, pessoal? Quando a gente está tratando de um curso de algoritmo, não vai ser 100% igual o que um professor fala e o que o outro fala. No sentido do quê? No sentido da parte, por exemplo, lá da simbologia, tá? A gente tem que adotar uma, porque quando a gente adota um estilo, a gente pega geralmente de um autor. Se você pegar livros de algoritmos, tem 50, 60 autores diferentes. Cara, cada um vai estar falando de um jeito. Tá? Então, a parte lógica vai ser sempre a mesma, a parte de como você resolver vai ser sempre a mesma, isso não muda. Agora, algumas coisas vão variar. A parte, por exemplo, de qual é a sintaxe que você faz a declaração de uma variável. Em algoritmo, tem N tipos, eu poderia dar 3 tipos aqui diferentes para vocês. São de 3 autores diferentes. Tá? Quer dizer que está errado, então não vai estar errado. O problema é que a gente tem que padronizar, né? Então, nem sempre o que o cara falar, se vocês forem por ele, vamos dizer assim, vai ser o que eu estou falando. Professor, mas o cara declara desse jeito. Tudo bem, declara, mas o padrão que a gente está adotando é dessa forma, que eu, pelo menos, estudei e eu achei mais fácil, né? Aí não tem o que fazer, pessoal. É assim, a parte de algoritmo é universal no sentido de como você tem que pensar, mas a escrita não é, tá? Primeiro porque o algoritmos, na verdade, ele está em português. A gente já traduziu para o inglês. Essa tradução, ela já sofreu o quê? Vamos dizer assim, mutações, né? Diferentes caminhos. Então, realmente, cada autor coloca o jeito que ele acha que fica mais fácil. Vocês querem tentar do jeito 1? A gente consegue, a gente pode tentar. Só que aí é que tá. Teria que ter um limite também.
sei lá, as 3 primeiras aulas seria o nosso limite, e a gente vê se isso daí tá dando certo ou não. Vocês concordam? Ó? Se vocês continuarem, primeira aula é hoje, segunda, terceira. Ó, a partir daqui, certo? Se isso daqui deu certo e vocês estarem estudando e eu só estiver tirando dúvida, legal. Vocês estão entrando no ritmo. Esse ponto é o ponto mais difícil. Eu acredito que é onde vocês vão sentir mais dificuldade. Mas aí que tá, para dar certo, todo mundo tem que fazer. Senão, o cara que não fizer vai ficar boiando, né? Se até essa aula aqui não der certo, beleza, a gente volta para o meio tradicional. Pode ser. E aí vocês ficam o quê? Com essa parte de vocês estudarem por conta o que eu não consegui apresentar. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa, professora. Aí você passa os tópicos, os três não, aqueles 3 primeiros módulos ali, os tópicos iniciais, que são acho que até 2.3 aí, ó. Mais ou menos vai ser isso, né? Mais ou menos isso aí, a gente desenvolve aí, faz igual uma pessoa colocou aqui. Teste essa sugestão. Uhum. E aí depois, caso não dê certo, mas eu acho que dá para ir por aí, cara. Sem dor de cabeça. Você passa os tópicos, a gente se vira aí com o conteúdo. Aí, se você puder disponibilizar, por exemplo, o vídeo, essas coisas, tipo, ou até mesmo lá no AVA, até livre, essas coisas. Correto. Aí, o esquema, eu passo os telefones aí, a gente faz um grupo da sala, vai trocando ideia, e aí vai vendo onde cada um tá, se precisar se reunir para trocar uma ideia da matéria também. Acho que dá para seguir assim, na minha opinião. Fechou, pode ser, é o melhor jeito, realmente, tá? Ó, aqui, pior que eu fechei o Canvas, não fechei não. No Canvas, então, ó, para essa da aula de hoje, vocês já vão ter. Aqui, o que eu faço, então, ó, dentro dos módulos, ó, para essa aula, então, correto? Do dia 11, você já tem o quê? Aulas gravadas disponíveis ali. Então, você já tem os PDFs, ó, correto? Mais as gravações de aula. As gravações de aula, elas vão estar lá no YouTube. É uma aula que eu, na verdade, já gravei aí nas disciplinas anteriores. Ih, caraca, peraí. Desculpa, não é aqui não. Links gravados de aula. Ó, introdução, formas de expressar os algoritmos, símbolos para representação de fluxograma. Correto? Você já vendo isso daqui, basicamente é um material que eu sigo lá nos PDFs, então você já tem 2 referências. Posso colocar até mais referência aqui, se vocês precisarem, tá? Inclusive, eu posso até pegar a aula do próprio professor Guanabara. Por quê? Porque é um outro jeito que ele vai explicar algumas outras coisas, tá? Que às vezes 2 pessoas falando, vamos dizer assim, a mesma coisa de formas diferentes ajuda a gente até a compreender melhor. Tá? Então, eu posso até colocar alguns, pelo menos que eu acho os mais importantes, dessa forma, correto? E aí, na aula que vem, por exemplo, a gente só viria para resolver, basicamente, questões aí de dificuldade que vocês tiveram pontuais. Tá? O que eu vou tentar fazer também, então, se a gente partir por essa parte, é realmente colocar alguns exercícios para vocês. Por quê? Vocês só vão ver realmente onde vocês tiverem dificuldade através de exercício, pessoal. Tá? Não vai ser nada assim, valendo tudo para nota. Tá? Mas é uma forma de vocês medirem o quanto vocês estão absorvendo também do conteúdo que está dessa forma. Pode ser? Todos concordam aí com essa ideia? Tá? O que vale nota, geralmente, eu estou colocando o quê? Em questionário de múltipla escolha. Tá? O que não vale nota, o que eu estou fazendo? Eu coloco a descrição do que vocês têm que fazer, correto? E depois, sei lá, uns 3 dias depois que eu divulguei, 4 dias, enfim, eu coloco e faço um vídeo fazendo o quê? A resolução do exercício. O importante é vocês fazerem o quê? Medirem essa parte mesmo, tá? Só que como você faz para medir um conteúdo que você aprendeu ou não? Fazendo exercício e comparando com uma resposta correta.
Mas isso quem tem que fazer é você. É você que tem que ir lá e comparar. Opa, aqui eu coloquei desse jeito. Por que, que o professor colocou dessa forma aqui? É essa hora que você aprende, quando você tem geração de dúvida, tá? Fora isso, se você simplesmente só vê a correção do professor, não gerou nenhuma dúvida, você não aprendeu. Tá? Então, essa parte é muito importante. Vocês fazerem essa comparação e vocês também tentarem verificar aonde vocês estão errando. Tá? Por incrível que pareça, tá? Esse método é o que mais funciona. Correto? E eu aprendi a estudar desse jeito, tá, pessoal? Porque, bom, sou meio preguiçoso também, tá? Não posso mentir. Mas coisa que eu tenho que fazer, não tenho que fazer mesmo. Eu tenho que ir lá estudar. Eu aprendi isso com uma professora de inglês, cara, pra vocês terem ideia, tá? Ela pegava e falava, Rodrigo, ó, nessa frase tem um erro, meu, você tem que achar. Beleza, e você lia. Você passava, professora, não sei. Ah, então tá nesse parágrafo aqui, ó, tá entre isso e isso. Aí que você ficava lá, tentando o quê? Martelar onde você tinha que achar. Putz, achei. Aí você ia lá, corrigia, mostrava para ela. Ela não dava simplesmente, ó, aqui tá errado, corrigir, aqui tá errado. Por quê? Porque simplesmente dessa forma você não aprende, meu. Tá? Eu simplesmente percebi muito isso. Depois que esse método de você tentar se corrigir funciona muito mais. Tá? E eu, pelo menos, acredito muito nisso daí. Então, a minha intenção não é corrigir o exercício de vocês. Eu passo sempre o quê? Um vídeo, por exemplo, gravando quais são as resoluções do exercício A, B e D, tá? Não vão ser todos também, porque às vezes, sei lá, não precisa, tal, pelo menos os principais, vai. Mas essa parte de vocês tentarem se corrigir é uma parte importantíssima, tá? É a forma, pelo menos, que eu vejo de como vocês aprendem, né, a achar o erro de vocês. Correto? Fechou então, pessoal. Vou fazer desse jeito. Essa aula aqui, então, ó, o que a gente vai fazer, tá? Foi uma aula um pouco mais administrativa. Hoje, mais para a gente, então, tentar se alinhar aí de como a gente vai estar trabalhando. Correto? Essa aula aqui, ela já está disponível, tá? Amanhã, eu já vou disponibilizar a aula da próxima semana, do dia 18. Então, essa semana vai ficar um pouquinho corrida para vocês, tá? Do dia 11, vocês vão ver esse conteúdo aqui. E do dia 18, eu já vou disponibilizar amanhã, no dia 12. Correto? E aí, semana que vem, a gente já vê quais são as dificuldades dessas duas aulas. E aí, depois, a gente já começa a criar esse ciclo. No dia 19, eu disponibilizo semana para o dia 25. E a gente vê. Opa, deu certo desse jeito? A gente continua até o final do curso. Putz, não deu. Então, eu vou começar a fazer o que? A aula tradicional mesmo. Até onde eu consigo dar, eu passo. Se eu não conseguir, vai ter os tópicos, vocês estudam. Fechou assim, pessoal? Ó, o Henrique, ele tá pedindo o telefone de vocês. Vocês conseguem fazer o seguinte, aqui, ó, na plataforma de vocês, no Canvas mesmo, tá? Não tem essa parte aqui, ó, de fóruns e enquetes, tá? Eu acho que vocês conseguem aqui, ó, colocar uma resposta aqui do que vocês querem aí, porque tudo que vocês colocam nesses fóruns e enquetes, todos os alunos recebem. Por exemplo, assim, ó, querem compartilhar os contatos entre a turma de algoritmo especial. Vou colocar aqui, ó, deixe seu nome completo, vírgula, e-mail e telefone. Correto? Ó? Eu vou dar o postar aqui, ó.
E aí, quem for respondendo, tá? Todo mundo começa a enxergar, se não me engano, aqui. Eu acho que é um jeito mais fácil de vocês compartilharem os contatos. Ou qualquer outro tipo de material. No fórum já é um cara que vocês conseguem. Beleza? Pessoal, mais perguntas ou mais sugestões? E assim, se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá, pessoal? A gente, na verdade, está aqui para justamente isso. Essa parte das dúvidas, não fiquem com vergonha. A disciplina, ela é difícil. Não dá para falar que não é, tá? Sim, eu tenho plena ciência disso. Apesar de eu já saber, tranquilo, entre aspas, tranquilamente, né? Eu não sei tudo da disciplina também. Pode ser que vocês façam uma pergunta que às vezes eu não saiba responder. E eu vou atrás, obviamente, para isso, tá? Hoje é muito difícil uma pessoa ser sumidade em um determinado assunto. Assuntos são muito grandes, tá? Mas eu me comprometo a pelo menos estar indo atrás para dar uma resposta para vocês, correto? Então, não fiquem com vergonha, assim, do mesmo jeito que eu não vou ter vergonha de falar que eu também não sei determinada coisa, tá? Vou ser bem claro e limpo, como todas as outras disciplinas que eu leciono também, correto? Então, se tiverem dúvida, perguntem, não deixem de perguntar. Putz, professor, mas eu tenho vergonha. Então, vai lá, certo, no Canvas e me manda a pergunta. Eu pego e respondo para você, não tem problema. O legal de você compartilhar a sua dúvida, né, é que mais alunos podem estar com a mesma. Isso daí eu acho que é interessante. Se o mesmo aluno, se um aluno está com essa dúvida, a chance de outro estar também é grande, né? Então, seria legal que, se vocês colocarem realmente as dúvidas lá no fórum semanal, para aonde ela pertence, né? Aonde a dúvida pertence do conteúdo, isso é legal porque outros alunos também podem estar vendo, tá? É interessante por causa disso, ok? Beleza, pessoal? Mais perguntas? Mais alguma sugestão? Tranquilos? Bom, eu vou fazer o seguinte, a nossa aula em si, ela termina agora às 19 horas, né? Eu vou deixar mais um pouquinho, então, essa sala em aberto. Eu vou sair porque eu já vou ter a aula tradicional mesmo, tá? Mas vocês podem ficar para acabar de trocar aí os dados de vocês, tudo bem? Aí, a hora que vocês saírem, todo mundo sair, a sala fecha automaticamente. Tá ok, pessoal? Beleza, então, combinamos assim dessa forma, e aí a gente começa então a trabalhar desse jeito, e vamos ver se todos conseguem aí tirar uma nota boa para estar também passando na disciplina, né? Às vezes aí, pelo que eu vejo, o pessoal de engenharia tem dificuldade mesmo, não é incomum, tá, pessoal? Já dei aula para engenharia, eu sei as diferenças, assim, muito bem entre uma turma e entre outra, apesar dos conteúdos serem muito parecidos, né? São formas, às vezes, diferentes que a gente precisa dar aula. Isso é inevitável quando a gente está trabalhando em algoritmos. Para a computação, ela é mais atrativa porque é a base, realmente. Para engenharia, eles já não enxergam tanto assim, né? É parte da disciplina, mas se a gente for ver bem, cara, algoritmos a gente consegue aplicar em qualquer lugar da nossa vida, tá? Você pensar em algoritmos, em qualquer lugar que você esteja, com certeza você vai conseguir resolver melhores problemas, tá? Assim, é parte da engenharia também, tá? Porque a parte de engenharia é justamente resolver problema, né? Se a gente tem um problema grande, a gente tem que pegar o quê? Dividir eles em menores pedaços para poder resolver no seu total, né? Tá ok? Então, pessoal, beleza, então. Eu vou estar saindo, tá? Da sala, mas vocês podem ficar, então, até vocês trocarem aí os seus dados, que vocês quiserem. Tá bom?
Bom, boa noite, pessoal, e até semana que vem, hein?